UFSM, Gruma, Grupo de Modelagem Atmosférica, e Polifeira, a nossa feira do agricultor, do pequeno agricultor, aqui na UFSM, com o Colégio Politécnico da UFSM. Um projeto em conjunto, um projeto de extensão em conjunto com o Colégio Politécnico, que completou 1 ano a Polifeira na semana passada, caminhando aí na sua trajetória, se consolidando a Polifeira como uma alternativa de consumo saudável e orgânico aqui no campus da universidade. Estamos ao vivo aqui no Bom Dia e já vamos conversar então com o professor Djalma Cremonesi, hoje que é o Dia dos Filósofos aqui no Bom Dia Universidade, né, professor? Bom dia. Bom dia, Karine, bom dia a teus ouvintes, uma alegria, uma satisfação estar aqui contigo conversando sobre esse dia. Acabamos de ouvir o professor Ronay Rocha, que também é do curso de Filosofia, que está autografando seu livro hoje na Feira do Livro, e o professor Djalma Cremonesi também autografa o livro hoje a partir das 5h30 da tarde, é isso, né, a partir professor? das 17 horas. 17h30. Ética e Felicidade, lições da filosofia para uma vida boa. Exatamente, Karine, é uma releitura, na verdade, embora nos últimos anos a gente tenha atuado nas ciências sociais, né? Mas a minha formação, toda ela foi na graduação na filosofia, também o mestrado em filosofia. Então, nos últimos 8 anos, na verdade, eu fiz uma releitura mais prazerosa, pessoal, no sentido de reler os filósofos antigos, né? Tipo Sócrates, Platão, Aristóteles, a partir de uma leitura de Pierre Hadot, que é um filósofo francês que ele entende a filosofia antiga como os verdadeiros filósofos. Nós, mais contemporaneamente, talvez sejamos mais professores de filosofia, propriamente dito, do que filósofos. Por que isso? Porque Platão, Aristóteles, Sócrates, eles aproximavam muito a forma de pensar a filosofia e viver filosoficamente, uma coisa que tornavam eles assim verdadeiros filósofos. Então, nesse sentido que eu resgato a filosofia como um sentido de vida, como uma leitura que pode ajudar a gente a viver melhor. É interessante, Djalma, porque em geral a filosofia parece um campo do conhecimento, uma disciplina um pouco distante das pessoas em geral, né, da vida comum, digamos assim. Parece algo muito sofisticado, um conhecimento muito elaborado. E tu trazes uma perspectiva, então, de como entender, talvez, os conceitos clássicos da antiguidade para a vida comum. Essa a ideia? É essa a ideia. Nós temos hoje o academicismo filosófico, abstrato, canônico, que não deixa também de ser importante, né? Porque nós temos um tipo de verticalização do conhecimento filosófico, abstrato, que muitas vezes as pessoas se deparam, né, ficam em grupos fechados no aspecto de uma tentativa de compreensão de certos argumentos de Kant, de Hegel, de filósofos mais abstratos, mais concretos, e que ficam na tentativa de uma hermenêutica, uma tentativa de uma exegese para tentar entender os argumentos desses filósofos. Não é o meu caso aqui, Karine. O meu caso aqui, quando eu estava elaborando essa obra, eu sempre estava pensando assim, nesse leitor principiante da filosofia, até os alunos assim secundaristas, que eles vão enfrentar um Enem, que muitas questões das humanidades são de filosofia, são de sociologia. Então, eu estava pensando assim, uma leitura acessível, uma leitura fácil, dando um panorama para eles, o que é essa filosofia antiga e o que essa filosofia pode ajudar a gente a ter mais um conceito assim de felicidade, conceito de ética, que para eles era uma forma de vida boa, né? Então você tem que antecipar para nós algumas dessas lições, Djalma, algumas pinceladas. Quais são as lições da filosofia para uma vida boa? Alguns, digamos assim, conselhos básicos. Assim, a filosofia para a vida boa, primeiramente que o filósofo antigo, ele tem uma vida muito frugal, muito simples, diferentemente de nós hoje, que temos uma carga muito pesada de uma construção de casa, de moradia, de emprego, de automóvel, de consumo, né? A primeira lição é viver uma vida muito simples, uma vida muito frugal,
eles chamavam essa vida frugal faz com que a gente tenha, é um conceito grego, ataraxia. O que é ataraxia? É serenidade de espírito, é essa pessoa que tem tranquilidade, serenidade de alma. Então, essa vida frugal faz com que tu vivas melhor. A outra lição é uma lição de viver a moderação. Nunca os extremos, nunca trabalhar demais, nunca e nem de menos, ou nunca se alegrar ou beber demais. A moderação que eles chamam de sofrosine é o meio termo sempre. Isso é um conceito já aristotélico de que viver sempre a moderação e nunca enfrentar, eles chamam assim a desmedida, Karine, é a híbris. O que é a desmedida? É quando tu afronta as divindades, quando tu afronta a própria natureza, quer dizer, quando tu extrapola. Híbris sempre é aquela dimensão de extrapolar, ir além daquilo que tu és possível. Então são várias lições e outra lição que aparece em Aristóteles, também aparece nas escolas helênicas, é a dimensão da eudaimonia. Eudaimonia é um conceito de felicidade para eles. Eudaimonia, a palavra grega significa eu, bom, daimon é o espírito. É um espírito bom que tu tens. Quer dizer, a Karine, o Djalma, o Pedro, o João, nasceu para desenvolver, para desempenhar um bom papel no ambiente cósmico. Os gregos entendiam o ambiente cósmico como um ordenamento cósmico, né? Então, cada um de nós nasceu para ser feliz, para ter uma vida boa dentro daquilo que tu desempenhas de melhor. Se tu fizeres isso na tua vida, você será eudaimônico. O que é eudaimonia? É o desabrochar. É a semente que desabrocha, é o ser feliz naquilo que tu realizas, naquilo que tu fazes. Então são várias lições assim que a gente relendo a filosofia muito antiga, legal, muito interessante. A gente pode assim ter uma vida melhor hoje. Excelente. Eu digo assim, esse livro me ajudou a mim pessoalmente, porque sabe, Karine, na vida acadêmica a gente sempre faz leituras e produções muitas vezes para alimentar o famigerado o currículo Lattes, né? Está sempre latindo. Tem que produzir. Produzir, sério. Não, esse livro aqui é um livro que eu produzi assim, com uma leitura muito mais pessoal para mim mesmo do que propriamente para outras pessoas ou para tentar botar no currículo para alimentar ele. Então, para mim, essa leitura da filosofia antiga me ajudou muito assim para ser uma pessoa melhor, assim, sabe? A filosofia ajuda bastante. E também bastante importante, Djalma, que esses conceitos clássicos ou sofisticados também possam ser aplicados para uma linguagem mais acessível e possam chegar à população em geral, de uma forma traduzida, de uma forma explicada, que as pessoas enxerguem que isso tenha aplicabilidade. E essa é uma função também da universidade muito importante. Claro, a função da universidade é exatamente essa. E as pessoas hoje, Karine, estão assim se preocupando, não, elas estão voltando um pouco para esse lado mais assim da sabedoria, sabe? Eu tenho um grupo de médicos quase que aposentados, doutores, assim, muito reconhecidos na cidade e que eles se reúnem uma vez por mês, assim, eu dou assistência filosófica. Excelente, a terapia filosófica. Exatamente. O que a gente faz lá? Mas você estava falando agora, Djalma, eu falei com o Roné agora há pouco, os dois filósofos do dia. Tranquilo. Djalma, tu estavas falando sobre os conceitos filosóficos e como eles podem ser aplicados à vida em geral, e eu estava absorvendo como uma sessão de terapia, de fato, porque são conselhos e lições que podem ser aplicados na vida comum. Exatamente. E diferentemente de uma literatura de autoajuda que temos hoje de 5 livros que são vendidos no mundo hoje, um é de autoajuda. Um momento de instabilidade emocional que o mundo vive, de mal-estar, a literatura de autoajuda é muito vendida hoje, mas a filosofia não tem essa preocupação de autoajuda, de dar respostas prontas. Karine, a filosofia ela tem uma preocupação e um questionamento, de se questionar. Não é uma motivação exógena, o Djalma vai te motivar de fora para dentro. É uma motivação endógena. A filosofia te dá instrumentos de como você vai se descobrir, mas se questionando propriamente dito, do que propriamente dando respostas prontas, como faz a literatura de autoajuda. Então, só para terminar aquele argumento, nós temos esse grupo que pensa.
esse grupo que são técnicos, na verdade, que passaram uma vida muitas vezes no lado da instrumentalidade, da técnica, de manusear, trabalhar assim com técnicas da medicina, e que hoje se preocupam mais com o lado do ser, o lado da sabedoria, que estão voltando para a filosofia. Então, é um convite que a gente faz, assim, todo mundo que é das áreas da engenharia, da agronomia, das áreas da medicina, do jornalismo, voltar um pouco para a filosofia, porque ali está muitos, não vou dizer que é o único caminho, tem gente que acha que o caminho para resolver os problemas é a psicoterapia, é a história, muitos assim vão para o lado dos remédios, outro lado é a filosofia. É ler e entender um pouco mais, né, a si mesmo e a sabedoria clássica, né, do universo aí construída. É a mãe de todas as ciências, né? Você sabe que a filosofia antiga ela estava embutida a todas as ciências, a matemática. Platão mesmo estava escrito na porta lá do seu colégio que disse que ninguém adentrar aqui quem não souber geometria. Então a filosofia antiga era um campo muito abrangente de conhecimento, matemática, astronomia, botânica, tudo isso era filosofia. Muito claro completo. Que depois, na modernidade, houve uma fragmentação do conhecimento, né? A física, a química, a biologia, a antropologia, a sociologia, e hoje nós fragmentamos o conhecimento. Então nós temos que voltar, muitas vezes, a reler os clássicos antigos e absorver dele lições fantásticas para a nossa vida hoje. A minha filha, que tem 16 anos, em torno dos, acho que há uns 2 anos, quando começou essa discussão da saída da filosofia do currículo de ensino médio, até do ensino fundamental, né, de abrir mão da filosofia, ela me saiu exatamente com essa assertiva. Djalma, mãe, como é que a filosofia vai ser retirada do currículo se ela é a raiz de todas as outras disciplinas? Perfeito. Se ela é a mãe de todos os outros conhecimentos? Perfeito. Né? Que coisa fantástica. É um retrocesso, né, Karine? Infelizmente, aí nós temos de colocar como optativa, né? Olha, no mundo que a gente vive hoje, pragmático, instrumental, que as pessoas, os pais, estão muito preocupados que seus filhos ascendem na universidade, havia uma carreira assim mais profissionalizante no aspecto, né? Quem do segundo grau vai se deter na filosofia, na sociologia? Nós estamos realmente fazendo um retrocesso nesse aspecto, tirando uma das maiores disciplinas que levam, antes de tudo, ao conhecimento, que leva à sabedoria, que aproxima as pessoas a serem sábios, né? Não vou dizer que é o único caminho, mas aproxima as pessoas da sabedoria, tirando, e além do senso crítico, além da reflexão que a própria filosofia pode trazer para a vida, né, Karine? Excelente. Djalma Cremonese autografa hoje na Feira do Livro, a partir das 17h30, Ética e Felicidade, Lições da Filosofia para uma Vida Boa, pela editora Apres. Apres, Curitiba. Joia. Obrigada, Djalma, que é também nosso comunicador aqui na UniFM. Todas as segundas, das 8 às 10 da noite. Das 10 à meia-noite. Das 10 à meia-noite, desculpa. Um instrumental, das né? Das 10 à meia-noite com o instrumental 107.9 da UniFM. Muito obrigada, Obrigado, Djalma. Karine. Um prazer estar contigo. Pela tua presença. 8h49, quase 10 para as 9